É sabido que a maior parte das pessoas compra criptomoedas olhando apenas o gráfico ou o preço. Espero que esse não seja o teu caso. Mas os grandes investidores, esses que constroem patrimônio de verdade, estão a olhar a outras camadas do mercado que a maior parte das pessoas nem sequer conhece. Talvez eu até. Então, vou-te mostrar como um investidor profissional analisa um projeto cripto. E as métricas que iremos aprender aqui estão na estrutura invisível do projeto. É aqui que o dinheiro inteligente muitas das vezes se posiciona, não é? E nós, os outros, ficamos aqui de como é que certo pouco número de pessoas tem feito tanto dinheiro no mercado de criptomoedas e os demais tão pouco. Mas antes, saiba que este conteúdo não é recomendação de investimento e serve única e exclusivamente para efeitos de estudos e vídeos de análise e também de partilha de informação. Agradeço imensamente pela vossa compreensão. Continuando, então, por que analisar fundamentos criptos, ou de criptomoedas, ou de projetos criptos? Então, é sabido que as criptomoedas são ativos com altíssima especulação, sabemos todos disso, mas não é por serem ativos com altíssima especulação ou por serem ativos, entre aspas, ainda novos para muita gente, nem por isso eles deixam de possuir fundamentos por detrás delas. Por quê? Porque eles são projetos que são dirigidos por pessoas e que normalmente são formados como empresas. Então, se tem pessoas, tem empresa, tem um modelo de negócio, então existe um fundamento para a sua criação. O que nós devemos saber é se este fundamento é plausível, é necessário para os tempos de hoje, sim ou não. Haverão pessoas que vão querer se beneficiar de projetos como este, sim ou não. É basicamente isso que nós devemos saber, não é? Então, cada token representa uma infraestrutura tecnológica e econômica. Assim como em ações, entre aspas, dando um exemplo, nós analisamos balanços e resultados. Então, nós também devemos olhar um projeto cripto como um analista, ou seja, como um analista olha ações ou como um analista analisa uma startup. Como é que um analista analisa uma startup? Ele pesquisa sobre o mercado, sobre o produto, sobre o uso real, crescimento de base, segurança do modelo de negócio e entre outros dados que não vale a pena estarmos aqui a mencionar todos, não é? Continuando. Para fazer essa análise semelhante em criptomoedas, nós devemos analisar dados on-chain, analisar os indicadores de rede, analisar tokenomics e distribuição, analisar dados de adoção e também analisar o volume de negócio ou do projeto, não é? O volume em todas as esferas, seja em termos de valores, seja em capital travado, seja de usuários e etc, etc. Então, como vê no nosso slide, a análise fundamental reduz o risco e aumenta as chances de investir em projetos sólidos. É basicamente isso que nós pretendemos quando fazemos uma análise fundamental, que é reduzir o risco e aumentar as chances de investirmos em projetos sólidos, em projetos bons que futuramente possam nos beneficiar de alguma forma. Continuando, nós vamos começar com tokenomics e a distribuição. Muitos sabem o que é tokenomics, mas mesmo assim vamos dar a definição. Tokenomics é token mais economics, ou token mais economia, que é o conjunto de regras econômicas que definem como um token funciona dentro de um ecossistema, não é? Isto inclui a oferta total, isto é, quantos tokens existirão no total dentro deste projeto, a oferta circulante, quantos tokens já estão em circulação neste mercado, modelo de emissão. Os tokens são pré-minerados, são lançados de uma vez, entre parênteses mintados, ou esses tokens são emitidos ao longo do tempo, como se faz um farming ou um staking. Também é importante sabermos qual é a função deste token. Para que é que este token serve? Este token, vamos dar um exemplo, serve para pagamento de taxas, serve para a governança, neste caso e voto. Este token serve para pagar recompensas
Este token serve para ser um colateral? Pode ser qualquer coisa, não é? Etc. Então, é importante também analisar esse token em termos de mecanismos deflacionários ou inflacionários. Exemplo, este token sofrerá uma redução da emissão do seu token ao longo do tempo? Não sabemos, não é? Outro exemplo, este token servirá para redistribuir taxas para os usuários? Também não sabemos. É importante nós analisarmos todos esses aspectos. Continuado. A distribuição de tokens mostra quem recebe quantos tokens e quando esses tokens serão distribuídos. Isso é extremamente essencial para avaliar os riscos de dumping, os riscos de manipulação e também os riscos de centralização no projeto. Nós não queremos nenhuma dessas coisas, não queremos ser manipulados, não queremos uma centralização no projeto e não queremos investidores que possam fazer um dumping ou uma venda massiva de uma só vez das criptomoedas que nós temos em carteira, não é? Então, vamos aqui pegar as principais categorias de distribuição dos tokens, que chega a ser quase um padrão quando se trata de distribuir tokens no mercado de cripto. Normalmente acontece assim. A distribuição de tokens é basicamente feita assim. A equipe e fundadores, depois investidores privados, venture capitals nesse caso, podem ser desenvolvimento e ecossistema, recompensas à comunidade, neste caso pode ser através de staking ou através do airdrop, tesouraria ou reserva de DAO, liquidity pool, que é a liquidez dentro da DEX, não é? A DEX inicial, investing, ou neste caso o desbloqueio gradual dos tokens dentro do protocolo. E é importante saber se esses tokens da equipe ou dos investidores têm ou não períodos de vesting e qual é o período deste vesting. É de meses, é de dias, é de anos, não é? É de décadas. A gente não sabe, mas é importante tirarmos essas dúvidas. Então, porque se esse mecanismo de vesting não tiver sido aplicado, não é? Pode significar um risco de dumping massivo. Então é importante termos em conta tudo isto, não é? É importante também termos em conta o calendário de desbloqueio, que é basicamente a mesma coisa, não é? Quantos tokens serão liberados por mês, por dia ou por anos? Nós não sabemos. É importante também sabermos isso. Então, é importante sabermos se é esperado impacto no preço por conta desse desbloqueio. Também devemos saber. É uma análise que devemos saber todos. Então, não adianta só olharmos para o supply, não adianta só olharmos para a questão de quem vai receber os tokens e que quantidade. Mas também é importante sabermos se existe concentração desses tokens, qual é o cronograma de vesting, quem são os primeiros investidores e etc, não é? Vamos dar a continuidade. TVL, Total Value Locked. Vamos definir. É o valor total, normalmente em dólares ou em tokens, que é travado dentro de um protocolo DeFi. Este valor total que é travado representa a quantidade de capital que os usuários colocaram dentro do protocolo, seja para fazer staking, seja para empréstimos, seja para a provisão de liquidez ou para qualquer outro serviço que este protocolo DeFi esteja a prestar. Neste caso, não basta sabermos o valor total travado dentro do protocolo. É importante fazermos uma análise se esse valor travado dentro do protocolo está a crescer organicamente ou se é basicamente um crescimento inflado por incentivos. Isso acontece para manipular a opinião do público ou dos usuários também, não é? Temos que saber também se existe a retenção de usuários, ou seja, se essa retenção é estável ou se somente os usuários entram e saem logo de seguida depois de formarem airdrop, muitas das vezes, a gente não sabe, não é? É importante também fazermos uma análise se o protocolo é sustentável sem recompensas artificiais. Vamos continuar. Receita do protocolo. A receita do protocolo é a receita real gerada por um protocolo DeFi.
Essa receita é gerada com base nas atividades econômicas que acontecem dentro deste mesmo protocolo. Em outras palavras, para ser mais explícito, é quanto dinheiro o protocolo ganha com a prestação dos seus serviços. Essa receita é real, é sustentável ou depende de incentivos artificiais? Temos que saber, como explicamos anteriormente. Existe um modelo econômico de valorização desse token que está ligado à própria receita. É importante sabermos também, não é? Ou somente o token está a subir por questões de especulação. Se sobe somente por questões de especulação, sabermos que a qualquer momento vai parar de subir e o que vai acontecer repentinamente é a queda, não é? Então, é importante sabermos isso, se existe realmente um modelo econômico para a valorização do token e se este modelo econômico para a valorização do token está ou não ligado à própria receita. Então, vamos saber como é que a receita é gerada em um protocolo DeFi. Dependendo do modelo de protocolo, podemos ver os principais exemplos por categoria. Como vemos no nosso slide, tem a questão das DEXs, por exemplo. Temos aqui a Uniswap, temos aqui a PancakeSwap. A sua fonte de receita são taxas de swap e também de negociação. Podemos ver outro, a Lending. Temos aqui um exemplo da Aave e a da Compound, cuja sua fonte de receita são juros pagos por empréstimos. Temos outro também, que é o Liquid Staking. Aqui temos o exemplo da Lido Finance, temos da Gito, mas podíamos ter posto da Frax, da Marinade e diversas outras, não é? Então, a fonte de receita são taxas sobre os rendimentos gerados pelo staking. Nós sabemos que a Lido Finance é uma das maiores, tem cerca de 70 milhões de dólares de receita anuais, não é? Mas a Gito também é bem grande, faz com cerca de 53 a 60 milhões de dólares gerados de taxas anualmente. Temos aqui os derivativos, temos a GMX, a DYDX, cuja sua fonte de receitas são taxas de trading e de funding rate. Temos também o Yield Aggregator, temos aqui o exemplo da Yarn Finance, cuja sua fonte de receitas são taxas por performance ou retiradas, neste caso, não é? Temos a infraestrutura, a famosa Chainlink. Quem não conhece a Chainlink? Cuja sua fonte de receita é o pagamento por uso de oráculos. Vamos continuar. Finalmente, dados on-chain. Dados on-chain neste caso, são dados que são registrados diretamente na blockchain, ou seja, são informações que são públicas, informações que são transparentes, informações que são imutáveis. Essas informações refletem o comportamento real dos usuários e também, do protocolo. Vamos a isto. Indicadores on-chain relevantes por categoria. Começando por usuários, como vemos no nosso slide. É importante verificar o número de carteiras ativas, mas o mais importante ainda é saber se estas carteiras voltam a usar o protocolo, se há crescimento orgânico dentro do protocolo, se há diversificação geográfica ou concentração geográfica dentro do protocolo. E para analisar os dados desses usuários, nós precisamos das seguintes métricas: endereços únicos, que é basicamente o número total de carteiras que interagem com o protocolo. Tem também a questão dos usuários ativos, podem ser diários, mensais ou anuais. Este método mede o uso real no tempo e é importante para avaliar a adoção real do protocolo por parte dos seus usuários. Novos usuários. Serve para medir o crescimento da base dos usuários. Isto pode ser, se o crescimento for exponencialmente elevado ou estiver a crescer, pode ser igual a forte sinal de atração. Também tem a questão das baleias versus o varejo. É importante vermos a distribuição de tokens, a descentralização e isso para sabermos se pode existir ou não um risco de manipulação, não é? Então, é importante ver se a maior parte dos tokens estão no varejo, que somos nós, a população, os sardinhas, ou se existe uma concentração para as wallets, que são as baleias, não é? Continuando.
volume ou atividade e liquidez. É importante analisá-lo pelo fato de ele ajudar a medir o volume de transações, o que é o quão ativamente o protocolo está a ser usado, através do volume diário de transações. O volume de negociação dentro das DEXs, a quanto está a ser negociado este token. Também vamos poder saber se o crescimento deste token, neste caso, indica ou não confiança. Os volumes de empréstimos, neste caso podemos dizer lending, não é? Que é a demanda por crédito e capital circulante. TVL, já sabemos, falamos no pulo passado, mede o capital travado dentro do protocolo. Também temos o número de transações. É útil para ver a frequência do uso, não só o valor. Continuando. A retenção, podemos, entre parênteses, dizer que é a aderência do usuário. Vamos lá. Usuários recorrentes, wallets que voltam a interagir após um certo número ou dias ou semanas, neste caso, churn rate ou taxas de rotatividade é o percentual de usuários que saíram e não voltaram. Frequência por wallet, exemplo, uma wallet interagiu 7 vezes em 30 dias. Isso pode ser entendido como alta retenção, não é? Depende do método que cada um decide usar. Eu aqui tentei usar o método de 100 vezes por semana. Se uma pessoa interagiu todos os dias ou 7 vezes por mês, pode significar ser uma alta retenção dessa pessoa ou deste usuário. Tempo médio entre interações. Quanto tempo o usuário demora para voltar a usar este mesmo protocolo? Também, se um protocolo atrai usuários que somem após uma ou duas interações, provavelmente este usuário está somente a caçar airdrop, a fazer farm, não é? Ou até mesmo quando se for uma testnet, nós já sabemos que esta pessoa normalmente tende até a ficar. Relação FDV, receita e TVL. FDV, ou avaliação totalmente diluída, é igual ao preço atual do token vezes o supply máximo. Isto é, FDV representa o valor total do protocolo caso todos os tokens estejam em circulação. Exemplo, vamos imaginar, o preço do token é igual a $2, o supply total é igual a 1 bilhão de tokens. Logo, o FDV será igual a 2 bilhões de dólares, não é? Receita do protocolo. Como vimos anteriormente, é o dinheiro que o protocolo realmente gera com as suas atividades, sejam elas como taxas, juros ou serviços on-chain. TVL, o valor total bloqueado neste caso, mostra o capital comprometido dentro do protocolo, que ajuda a indicar a confiança, a adoção e também, em muitos casos, a liquidez deste protocolo. Continuando. Agora, como interpretar ou até mesmo como comparar a relação FDV versus receita versus o TVL? Vamos a isso, vamos aprender. Neste caso, em específico, a comparação ajuda a responder a seguinte pergunta: este projeto realmente vale o que o mercado diz que ele vale? Vamos fazer análise. Para termos a resposta, podemos interpretar a relação FDV versus receita, da seguinte forma. Vejamos. Se o FDV for maior que a receita, igual projeto inflado. Um exemplo para melhor compreensão. Se o FDV for igual a 1 bilhão de dólares, e a receita anual igual a 5 milhões de dólares, podemos dividir o múltiplo FDV dividido pela receita. Isto vai dar igual a 200 vezes. Isto é, 1 bilhão de dólares dividido por 5 milhões vai dar igual a 200. Isto para dizer que a receita do protocolo está a cerca de 200 vezes abaixo do FDV, o que significa que o projeto pode estar inflado. Isto porque, para
a receita atingir o valor do FDV deveria crescer cerca de 200 vezes, o que é demais, não é? Então, como interpretar a receita FDV-TVL? Se o FDV for maior que o TVL, exemplo, vamos lá, 5 vezes, for maior 5 vezes, for maior 10 vezes, pode significar valuation inflado, ou seja, sem muito capital real travado dentro do protocolo. No caso de o FDV for maior ou igual ao TVL, pode significar que o valuation está mais equilibrado. Agora, se o FDV for menor que o TVL, significa que o protocolo pode estar subvalorizado ou que tenha um tokenomics forte. Não sei se me fiz perceber. Caso não, deixem suas questões em baixo que eu vou prontamente responder. Então, para complementar esta aula, teremos um exemplo prático de análise na próxima aula. Vamos analisar os maiores protocolos de staking do mundo cripto e a Lido Finance. Para quem pode assistir tudo, muito obrigado, Kanimam. Deixa o teu like, se inscreva no canal para ajudar a crescer e tentarmos criar uma comunidade coesa. E também pode entrar aí no WhatsApp através deste link daí embaixo para entrar no nosso grupo, não é? Temos uns 2, 3, 4 amigos que a gente às vezes costuma conversar sobre o mercado de criptomoedas aqui em Moçambique. Obrigado, Cano Nobo. Até a próxima. Bye, bye.